Enfim, chegou o grande dia, amantes do futebol. Palmeiras e Botafogo vão protagonizar com certeza uma excelente partida e eu vou trazer o pré-jogo, o programa pré-jogo da mídia esportiva falando sobre esse confronto. Tem muita informação sobre os dois times e também a discussão de possibilidade de variação. Tá aí, cara, você não pode perder esse corte. Já vou deixando um crédito do vídeo a ESPN Brasil também aqui na descrição. Um corte do programa Linha de Passe. Você não vai se arrepender em assistir. Claro, já te peço, se inscreve no canal se você é amante de futebol, porque aqui eu trago informações dos principais times brasileiros e, claro, eu estou fazendo a cobertura das informações dos times brasileiros que estão no Mundial. Se você é amante de futebol, se inscreve para você não perder nada do que acontece nos principais times do Brasil e bora para esse corte para ver o que a mídia está falando. Quem chega no melhor momento, Palmeiras e Botafogo, quem demonstrou mais recursos durante este Mundial? Quem você acha que chega mais preparado para essas oitavas de final? Calçade, tudo bem? O Calçade está olhando com uma cara. Eu dar uma pergunta mais fácil. Boa noite. Eu entendo que nesse caso é o Botafogo. Tá. Mas também não, por isso, não consigo te dar uma margem para o Botafogo, né, na divisão ali de possibilidades. Equilibrado, muito equilibrado. Pelo seguinte, é simples. O Botafogo, a partir de PSG e posteriormente Atlético de Madrid, ele encarnou uma forma de jogar e que deu a perspectiva de que o Mundial pode ser tocado dessa forma. Porque é o seguinte, a partir de agora não vem adversário, você só vem roubada pela frente. Então o Botafogo alcançou um rendimento contra o PSG, ganhou o jogo, contra o Atlético de Madrid buscou um jogo parecido, perdeu o jogo. Então não é um jogo que te dá segurança total. Não, é um jogo que pode te manter atrás, defendendo muito e recuperando a bola e reagindo. Pode ser uma forma de enfrentar o Palmeiras e qualquer outro time do Mundial? Pode. O que eu vejo o Botafogo rapidamente abraçou um formato e todos estão conscientes do que fazer dentro desse formato e que dá para continuar assim. E que talvez seja a melhor perspectiva para caminhar no Mundial. Mesmo sem o Gregory, então, provavelmente com o Cuiabano. Porque aí você põe um jogador que pode defensivamente te ajudar também e ele com a bola, ele resolveu problemas. Foi o Renato Paiva que, diante da saída de alguns caras, como Almada, Cuiabano do lado esquerdo deu certo. Então você traz o cara, na minha opinião, mais preparado para suprir a ausência, embora não seja o volante. Ele é um jogador de lado, mas ele pode se integrar à marcação também. Então, vejo por aí. O Palmeiras, qual é o Palmeiras que a gente vai ver? Qual é o grande Palmeiras? É o do Porto? Foi o melhor Palmeiras. Não ganhou o jogo. Inter Miami, que aí não pode, foi um desastre. Aí não pode. Então, assim, o Palmeiras vem internamente com mais dúvidas a respeito do que fazer, até na escalação do Abel, que ele mesmo assume que errou, até na estratégia, o que é grave, quando você vai para o jogo e erra naquilo que você viu antes do jogo. Mas o Palmeiras tem recursos também enormes, como, por exemplo, um banco de reservas que te mantém muito vivo na partida o tempo todo. Então acho que vai ser um jogo pau a pau, por aquilo que o Palmeiras ficou devendo e pelo que o Botafogo alcançou rapidamente como forma de encarar uma disputa tão dura. Tá mais cascudo o Botafogo nesse Mundial, o Birner, até em cima dos adversários que teve? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Calçade, Jean, os fãs do esporte. O Botafogo foi obrigado a ser mais cascudo que o Palmeiras. O grupo do Botafogo era o pior grupo de todos, o mais difícil. O do Palmeiras era o mais fácil. Mas eu não vejo o Botafogo em vantagem. Eu acho que o jogo... Acho que é pau também? Eu acho, e vou explicar o porquê. O Botafogo pode fazer o jogo como diante do PSG e do Atlético de Madrid contra o Palmeiras? Pode. É possível fazer mais? Sim. O que o técnico vai fazer? Um jogo, espero eu, com alguma coisa a mais. Não um time tão recuado. Tipo, por exemplo, que pressione a saída de bola em alguns momentos. E o Abel adora ser pressionado na saída de bola porque gosta do contra-ataque. Então, eu tenho dúvidas a respeito do que o Botafogo vai fazer. E do Palmeiras eu espero mais. Tá? Eu espero o Palmeiras pressionando um pouco mais, porque se a gente se apegar ao que as equipes fizeram na primeira fase, a gente vai ter um jogo que beira, eu não vou usar um termo forte, o excesso de cautela. Eu usar um termo mais forte, eu mudei, por isso eu tiro beira. Um jogo com excesso de cautela. Porque quer dizer que vai ser um jogo chato, se for não, isso. Chato não, porque nervoso. Você que está dizendo. Mas é uma possibilidade. Porque se o Botafogo ficar esperando o Palmeiras, e o Palmeiras não subir as linhas, fica tentando roubar a bola ali 10, 15 metros na frente da linha do meio de campo, para tentar usar espaço aberto do Botafogo. Deus me livre, vai ser uma chatice de assistir isso aí. Tá bom, agora só antes do Jean, se você é o Botafogo olhando para o Palmeiras e Inter Miami, você joga dessa maneira? Eu alterno, mas assim... Esse Palmeiras conseguiu tomar um gol de Luiz Soares, que mancava no aquecimento, e deixou 2 pelo caminho. Mas vai fazer um jogo ruim como aquele. Aí é impossível, né? Mas eu digo, o que o Palmeiras fez ali, em termos de o adversário te obriga a ser diferente. De erros que não comete com o Abel Ferreira, por ser um cara de treinador uns 5 anos, e o time não pode cometer mais os erros que cometeu. Então aí que mora
a dúvida, o perigo do palmeirense. Fala, pô, se jogar daquele jeito, o treinador que tem 5 anos no cargo e deixou a defesa escancarada, o Soares mancando, faz o gol, opa, tem... Só vale lembrar que o Botafogo tem Arthur, Igor Jesus, Savarino, o Palmeiras tem vários jogadores de frente que supostamente desequilibram jogos, inclusive um deles indo para o Chelsea, que custou uma fortuna. Por isso que eu falo que é possível fazer mais sem que você fique extremamente vulnerável. Agora, você pode ser ultraconservador, como o Botafogo foi e precisou ser. Pode ser ultraconservador, como o Palmeiras foi sem precisar ser. E a gente vai ter um jogo super amarrado. Não acho que isso vai ser um jogo chato. Vai ser um jogo amarrado. Acho que sempre quando uma vaga está em jogo, o jogo fica tenso. Nunca é chato. Ainda mais é que eu sempre acho que divertido. tem uma coisa especial amanhã, né, hoje assim. É o único confronto, assim, claro, dos brasileiros, que tem esse ingrediente, que é assim, ser eliminado por outro brasileiro no Mundial tem um peso, tem um incômodo, ainda mais esse confronto que está tão cheio de história ultimamente, né, tão cheio de rivalidade de um lado e do outro. É incômodo, é chato você ser eliminado. Mas por um PSG, por um Real Madrid e tal, mas por outro brasileiro, você vai no Mundial para ser eliminado por um brasileiro. Acho que isso também vai ter uma motivação, vai ser um ingrediente especial nesse confronto. Né? Claro, acho que sim. Boa noite para todos. Acho que, obviamente, é pior você ser eliminado por um brasileiro do que ser eliminado por um PSG, por exemplo. Mas alguém tem que ser eliminado. Sim. Quando dois times desses se enfrentam, alguém vai ter que ser eliminado e é normal a eliminação tanto de um quanto de outro. Eu acho que, se a gente for discutir quem foi melhor até aqui no Mundial, não tem muita sombra de dúvida, né? Apesar das pontuações, apesar do Botafogo ter perdido um jogo, é claro que o Botafogo jogou muito melhor nessa fase de grupos, mas para mim não é o suficiente para apontá-lo como favorito por diversas questões. Primeiro que a gente tem mudanças nos dois times e acho que no Botafogo a gente provavelmente não teria essa mudança se o Gregory não tivesse tomado o cartão que tomou. Aí eu acho que o Botafogo viria com o seu time principal, mas haverá. E se haverá, no sentido do que as pessoas estão falando, que é o Cuiabano começar jogando, já é uma mudança que indica uma mudança de postura. Porque ele poderia colocar o Newton e ter uma equipe um pouco mais precavida, como aconteceu diante das outras duas forças que o Botafogo enfrentou. Né? Então, na hora que o Gregory sai, você não opta pela entrada de um volante e opta pela entrada de um lateral, mas que é um lateral que ataca bastante e que vai ter essa missão de atacar, de marcar saída, eu acho que já indica um Botafogo diferente, um Botafogo mais corajoso. E não é nenhum absurdo, até pelo que a gente viu do Palmeiras diante do Inter Miami, principalmente. O Palmeiras acho que faria mudança de qualquer jeito. Acho que para o Palmeiras o desfalque do Murilo vai ser muito pesado também, porque o Arthur, a gente fala pouco do Arthur, mas o Arthur está jogando bem. O Arthur tem feito boas atuações, é que você tem outros destaques no Botafogo, né? Acho que o Barbosa jogando num nível absurdo, o Igor Jesus resolvendo jogos, mas o Arthur está jogando muito bem e é ele quem vai cair por ali. Não sei se de repente o Piquerez vai ficar um pouco mais ou não, mas não ter o Murilo e ter o Fux por lá, se é que vai ser o Fux, acho que pode representar um perigo para o Palmeiras. De qualquer forma, além dessa mudança forçada, a gente não sabe se o Aníbal joga ou não joga. E acredito que se ele não jogar dessa vez, provavelmente o Abel vai colocar o Emi Martínez, porque ele viu como ele sofreu sem um marcador naquele meio campo. E ali na frente acho que não tem muita dúvida de que o Maurício tem que voltar para o time. Aí você vai jogar o Flaco, você vai jogar o Vitor Roque, acho que a gente já tem falado aqui bastante sobre isso, tem motivos para um, motivos para outro, mas acho que o Maurício tem que entrar na equipe no lugar do Veiga, então acho que assim, o Abel faria mudanças de qualquer forma. E a outra dúvida que eu tenho é, quem vai jogar na linha de 4, ali a segunda linha do Palmeiras, depois da linha de 3 zagueiros, porque o Palmeiras joga com 3 zagueiros. Isso, sempre bom lembrar. Sempre no programa a gente tem que lembrar isso. Na linha de 4, aberto do lado direito. Eu falo com muito palmeirense que, inclusive, pergunto, cara, ele tinha achado o time com Felipe Anderson do lado direito, o Estevão e Maurício, o Giai e zagueiro. Por que tantas mudanças? Exato. Se ele tinha encontrado um time com o Giai como zagueiro pela direita, Felipe Anderson na segunda linha, aberto pelo lado direito, trabalhando para marcar, mas também para atacar, e a dupla lá, Estevão e Maurício, às costas do centroavante, seja ele quem for. Eu acredito que talvez a gente esteja mais para essa escalação do Palmeiras amanhã e volte do que para a escalação do que foi para o Inter Miami. Às vezes, né, Jean, eu vejo que às vezes o treinador ele fica tão fixado em olhar para o adversário, né, mira tanto no adversário, pode ser, não dá para dizer que foi isso, que aí o adversário te acende aquela, olha, talvez seja melhor ter o mesmo formato, mas com este outro jogador, porque ele se adapta melhor a uma situação que ele viu. Ele já fez isso inúmeras vezes no Palmeiras. De situações que ele mudou, jogou a Libertadores, assim, inclusive do Flamengo. Mudando, ele surpreendeu, né? Então ele acredita nessa condição que ele tem e ele já provou que ele consegue. Então, mas às vezes a gente erra. Ele erra. E ele mesmo assumiu, né? Que ele errou, ele errou feio. A Inter Miami realmente foi Acho que, assim, não existe uma partida em que ele tenha ido tão mal
no ano e talvez na trajetória dele pelo Palmeiras. Aí você pode discutir aquele jogo com o Boca, que ele não pôs o Endrick, tá? Mas aí é um outro tipo de equívoco, se é que foi um equívoco. Foi um erro, mas tinha lógica a ideia dele. Exato. A do contra o Inter Miami não tinha lógica. Então, assim, vamos ver. Eu acho que é bem capaz que ele volte a ter aquele time que vinha jogando como time titular. Se ele não quiser, por razões físicas, não puder, porque eles estão pensando muito nisso também. O Felipe Anderson pelo lado direito, talvez o Alan jogando por ali, porque ele já fez essa função também. E a exemplo do Maurício entrou muito bem no último jogo. O Paiva também teve o seu momento de meia-culpa, que foi o segundo tempo contra o Seattle, que o Paiva mesmo na coletiva assumiu que ali ele errou. Isso, testou coisas que não deram certo e tal, e naquele momento quase coloca o jogo a perder ali pro Botafogo, né? Então os dois já tem seus momentos ali de aprendizado. O mais recente, o do Abel. Destrinchando um pouco essas escalações, ontem no Equipe F estava até perguntando pro pessoal, é mais complicado perder o Gregory ou o Murilo? O Gregory. É mais difícil repor? Mais difícil arrumar a casa sem o Gregory? Eu acho que o Botafogo com o Gregory seria muito consistente, até para você jogar com o Cuiabano. Se você fosse abrir mão de um dos 3 jogadores de mais pegada, não seria o Gregory. Ele tá assim, é o melhor marcador do meio campo do Botafogo. E o forte do Botafogo no Mundial é o sistema de marcação. Ali que você tiraria, Eu provavelmente. acho que faz mais falta. Porque ontem inclusive, o palmeirense falando, olha, é o Fux. Não, o Fux não foi, mas não é o Fux é quem então? Mikael? Então. Porque não tem muita... É isso aí. Os 2 melhores zagueiros do Palmeiras são Gustavo Gomes e Murilo. Acabou. E eu acho que tem essa questão de que o Murilo teria o confronto com o Arthur. Isso. Que é um cara difícil de ser. É mais rápido o Murilo que o Gustavo Gomes. Exatamente. E é mais rápido, porque não, o Gustavo Gomes não pode ser esse cara, obviamente. Isso. E de fato ele vai ser o zagueiro central. Mas também não vejo muita outra alternativa pro. Tem que ter uma atenção especial, já que não é o Murilo, ou ok, dá pra confiar ali no Fux. Eu acho que vai ser o Fux, né? Não, vai ser o Fux. Talvez ele segure um pouco mais o Piquerez, né? Porque o Piquerez, o que acontece? Nesse esquema do Palmeiras, o Giai fica e o Piquerez desce bastante. Porque o Giai está na linha dos 3 zagueiros e o Piquerez está na linha dos 4 meio-campistas. E eu vejo assim, o ataque do Botafogo tem produzido muito. Se a gente pegar os 3 caras ofensivos do Botafogo, né? E a gente pegando o Arthur, o Igor Jesus e o Savarino, e pegar os 3 caras ofensivos do Palmeiras, que tanto não tem convencido que tem revezado. Os Botafogo são muito mais eficientes. Muito mais, porque o Vitor Roque e o Flaco Lopes se alternam ali na frente, o Veiga entrou mal quando entrou para ser meia, o Estevão tá abaixo do que a gente se acostumou a ver. Então, tem essa diferença também, que o trio de ataque do Palmeiras, se a gente chamar de trio de ataque, no Palmeiras é até um pouco diferente, mas do trio de ataque do Palmeiras para o trio de ataque do Botafogo, o do Botafogo tem sido muito mais eficiente. Apesar de tudo isso, eu realmente é o único confronto dos 8 dessas oitavas de final que eu dou 50% a 50%, muito pelo que o Calçade falou. A gente já viu o Abel encontrar soluções, e não estou falando só dos jogos em que ele passou, como foi, sei lá, final da Libertadores contra o Flamengo, os jogos contra o Atlético em semifinal de Libertadores. Não estou falando desses. Estou falando também dos que ele foi eliminado. Se a gente lembrar do ano passado, dos jogos no Allianz Parque, quando parecia tudo perdido contra o Botafogo, contra o Flamengo. Então, assim, ele muitas vezes, nestes momentos, encontra soluções. É isso aí, amante do futebol. Foi esse vídeo que eu preparei para vocês, o programa do Linha de Passe da ESPN Brasil, né? O programa pré-jogo de Palmeiras e Botafogo, que acontece hoje à tarde. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente ainda vai acontecer o jogo. Se você está vendo depois, já vai deixando aqui a sua opinião, o que você achou da partida. É isso aí, eu acho que vai ser um jogo muito duro, muito brigado, e vai ter uma disputa tática muito forte entre o técnico Renato Paiva do Botafogo e o técnico Abel Ferreira do Palmeiras. Vamos ver quem vai sair com a vitória. O jogo deve ser decidido em detalhes, como sempre são os jogos entre Palmeiras e Botafogo nos últimos anos. E aí, que vença o melhor e que avance o brasileiro para as quartas de finais, para nós levarmos o nosso futebol cada vez mais longe no Mundial de Clubes.